Amém, queridos? Como é bom exaltar a Jesus, não é? Eu preciso me controlar muitas vezes em muitos cânticos, que eu tenho que me preparar para pregar, senão eu já subo chorando. Mas como é bom exaltar a Jesus Cristo, como é bom falar que Jesus é o nosso formoso Salvador. E como é difícil falar, eu te amo, Jesus, quando nós nos deparamos com a realidade da nossa alma, tantas vezes que não demonstra isso em nossa obediência. Mas como nós ouvimos hoje pela manhã, nós descansamos na graça do Senhor que nos alcançou. E por causa dessa graça, nós estamos agora tendo essa oportunidade de abrirmos a palavra, lermos e olharmos para aquilo que Deus tem para falar com a sua amada igreja. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 5. Hoje vamos ler um texto um pouco mais longo do que como de costume. Vamos ler até o versículo 26, para que possamos entender o que Lucas está registrando com este milagre de Jesus. Estamos no segundo sermão da série Transformados e Maravilhados. Hoje vamos observar uma outra experiência, na verdade, experiências que pessoas tiveram com Jesus, mas principalmente um homem que foi curado por Jesus. Semana passada vimos como Jesus ele curou um leproso. Não apenas curou, Jesus ele salva. Então vamos observar esse texto. Convido você a me acompanhar no versículo 17. E aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. 18. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado no leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil, dizer, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém, queridos? Que texto lindo, que texto maravilhoso, principalmente quando entendemos o que Jesus está fazendo. Lucas está relatando para Teófilo. Quando Lucas está escrevendo, ele está pensando em uma pessoa. E ele escrevendo para Teófilo 2 livros, primeiro o Evangelho e depois Atos, que é a sequência do Evangelho de Lucas, ele está mostrando alguns acontecimentos que ele pegou daquilo que Marcos relatou, o primeiro evangelho que foi escrito, e também ele ouviu de outras testemunhas. E agora ele está mostrando o momento em que, logo depois que Jesus curou o leproso, Jesus disse para aquele leproso: você deve ir agora até os sacerdotes, você não deve falar para ninguém o que eu fiz, porque primeiro você precisa ir até os sacerdotes, como diz a lei. Só que aquele homem, o leproso, ele não faz isso. Ele não vai direto aos sacerdotes. Ele começa a contar para todo mundo o que Jesus fez por ele. E a notícia correu. E as pessoas começaram a vir até Jesus. Multidões se aglomeravam. E a Bíblia diz, Lucas relata, que Jesus, quando a multidão fez isso, ele se retirou para lugares solitários com o objetivo de orar. Isso já nos ensina que muitas vezes, diante das aglomerações de acontecimentos que surgem diante de nós,
a melhor coisa a fazermos é nos retirarmos para orarmos ao Senhor. Talvez o que você precise hoje é exatamente isso. Mas a história não para por aí. Lucas está narrando que depois de alguns dias, ou daqueles dias, em algum momento, Jesus estava em uma casa. E Jesus, nós precisamos entender o texto à luz daquilo que Marcos também relata, porque Marcos foi o primeiro a escrever. Jesus, ele está em uma casa em Cafarnaum. Nós não sabemos se essa casa era dele, ok? Mas Marcos vai dizer que Jesus estava numa casa. A casa estava repleta de pessoas. Tinha tanta gente que era impossível passar pela porta. Então 4 homens, eles pegam um paralítico que está no seu leito e eles querem levar aquele paralítico até Jesus. Quando eles chegam até aquela casa, é impossível entrar. Então aqueles homens, eles sobem no telhado. E meus irmãos, eles não precisaram de escada. As casas no Oriente Médio, elas eram construídas para ter um terraço, porque tanto as frutas quanto as roupas e as conversas íntimas aconteciam no terraço. E todas as casas tinham no seu terraço um parapeito. Isso foi ordem de Deus dada a Israel lá, logo depois que eles saíram do Egito. Quando vocês construíram uma casa, construam no terraço parapeitos. Para quê? Para que não aconteçam acidentes. Aqueles homens perceberam que aquela casa não tinha como entrar até Jesus por meio da porta. Eles viram a escada, eles subiram a escada carregando um homem paralítico. E esses telhados, meus irmãos, não eram como a telha da nossa casa. Quando o texto fala que eles removeram as telhas, você dá para imaginar se você pensar na sua casa. Vai entrar como? Vai ter que serrar a ripa? Não. Nada tinha a ver com a casa do Oriente Médio. As casas tinham espaços, não era laje. Tinha alguns espaços abertos que eles cobriam com palha e barro. Aqueles homens, percebendo a oportunidade, viram que se eles tirassem aquela palha, aquele telhado com barro, e eles descessem o paralítico por cordas, eles conseguiriam colocar o paralítico diante de Jesus. E eles fizeram isso. E é interessante, meus irmãos, porque nós percebemos que nós estamos vendo um acontecimento que Lucas está narrando de uma forma diferente de Marcos. Marcos está mostrando o que Jesus vai fazer e mostra como Jesus está na casa e dá detalhes da casa. Lucas não fala que Jesus está numa casa. O objetivo de Lucas principal é mostrar aqueles que estavam ouvindo a mensagem de Jesus. E ele está olhando para um grupo de ouvintes, não todos, os fariseus e os escribas. Eles estão lá na casa. Os líderes de Israel, a liderança espiritual de Israel estava ouvindo. Homens cheios de conhecimento, homens cheios de orgulho, cheios de inveja e cheios de desejo de descobrir alguma falha em Jesus para condená-lo. Nesse momento, Jesus, tendo aquele paralítico diante dele, Jesus manifesta o seu poder, ele revela a sua incontestável deidade ou divindade, e as pessoas saem transformadas, atemorizadas e maravilhadas com Jesus. Eu gostaria de pregar essa mensagem e todos nós saímos daqui exatamente assim. Transformados, reverentes e maravilhados com Jesus. Mas, meus irmãos, há algo contido nessa ordem de Jesus para o paralítico. Quando Jesus olha para o paralítico e diz, levante-se e ande, há muita coisa acontecendo aqui nesta ordem. E eu gostaria de pensar com os irmãos sobre uma lição principal que nós vamos desenvolver. E talvez domingo que vem a gente continue só falando das aplicações. Mas a lição que eu gostaria de destacar, que eu creio que Lucas está mostrando, é que o agir de Deus sempre alcança muitos, mesmo quando apenas um esteja em evidência. Eu vou repetir. O agir de Deus sempre alcança muitos, mesmo quando apenas um esteja
em evidência. Nós vamos ler os textos a partir da reflexão que nós vamos fazer. Mas, queridos, estamos diante de uma narrativa em que todos os olhos estão voltados para um homem paralítico que entra em cena. A prova disso é que o título na sua Bíblia fala sobre o quê? Um homem paralítico que foi curado. Quando nós lemos esse texto, nosso olhar, ele se volta para esse homem que foi curado por Jesus. Mas Lucas está registrando a presença de outros personagens aqui que estão experimentando o que o Senhor está fazendo na vida de um homem paralítico. Meus irmãos, por muitas vezes, enquanto algo está acontecendo com uma pessoa ou em uma circunstância pontual, na verdade, o agir de Deus está operando na vida de muitos. Nós precisamos entender isso. Vocês acham que o relato da vida de Daniel na cova dos leões foi para atingir apenas um trabalhar de Deus ou mostrar um trabalhar de Deus na vida de Daniel? Vocês acham que o livramento que Deus deu a Daniel na cova dos leões foi para agir apenas na vida do profeta Daniel? Quando Deus ele agiu por meio de Jonas, e na vida de Jonas, do profeta Jonas, na verdade, Deus impactou não apenas a vida de Jonas, mas impactou a vida dos marinheiros, impactou a vida dos ninivitas. Enquanto ele estava agindo na vida de um homem, o profeta Jonas. Deus nunca perde a oportunidade de alcançar muitos com um único acontecimento. Essa é a lição que nós precisamos entender, meus irmãos. Mas o contrário também acontece. O pastor Ronaldo Lidório, missionário e plantador de igrejas, tanto na África quanto no Brasil, que trabalha com missões transculturais, um pastor presbiteriano, eu já falei dele para vocês. Estamos pensando na possibilidade de trazê-lo aqui. É muito difícil, mas orem por isso. Eu creio que ele virá, porque ele já se colocou disponível. Não é verdade, Tânia? Em conversas que estamos tendo com ele. Mas, queridos, nós vamos perceber que o Senhor, muitas vezes, ele age de forma que nós não entendemos. O pastor Ronaldo Lidório disse que muitas vezes Deus envia um missionário para o campo com a sua família, apenas para transformar o missionário e a sua família, e depois eles voltam. Então, queridos, nós precisamos analisar os impactos produzidos com o poder de Jesus, sendo manifestado em uma ordem que sai da sua boca: levante-se e ande. E eu gostaria, em primeiro lugar, de observar com você o paralítico que foi curado. Quando nós olhamos para o paralítico que foi curado, nós aprendemos a seguinte verdade e a seguinte lição para nós: estejamos prontos a dependermos de outros para nos conduzir a Cristo. Essa é a lição que eu gostaria de destacar observando para o paralítico, observando a vida do paralítico, observando o que Jesus Cristo fez na vida dele. Estejamos, meus irmãos, prontos a dependermos de outros para nos conduzir a Cristo. Versículo 18 diz: vieram então alguns homens, trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Não temos nenhuma informação sobre esse paralítico. Não temos nenhuma. A única coisa que nós sabemos é que a sua doença o incapacitava de estar diante de Jesus. Nós não sabemos se a doença dele era devido a um problema neurológico ou devido a uma queda, mas provavelmente afetou inclusive a sua voz. Ele não fala. Não sai nada dos seus lábios enquanto as coisas estão acontecendo. Provavelmente, queridos, esse paralítico ouviu a fama de Jesus. Ele ouviu que Jesus estava curando. Ele ouviu que Jesus estava fazendo muitas coisas e viu a possibilidade de ser curado. Mas é interessante, meus irmãos, que é importante relatar o que Lucas relata. No versículo 17, Lucas faz questão de dizer que o poder do Senhor estava sobre Jesus para curar.
Se você fizer um paralelo com o capítulo 7, versículo 20 a 23, você vai perceber que Lucas está mostrando para todos que Jesus Cristo, ele é o Messias prometido, que seria reconhecido pelos sinais que ele iria fazer, não apenas pela doutrina que ele iria pregar. Mas, meus irmãos, diferente do leproso, como eu disse, esse paralítico, ele não fala nada, ele não diz nada, ele não manifesta nenhum pensamento, ele não esboça nenhum diálogo com Jesus. E ele está prestes para experimentar não apenas a restauração dos seus músculos atrofiados pelo tempo. Fica um mês em uma cama e você vai perceber quanto tempo de fisioterapia você precisará fazer. Esse homem iria experimentar a restauração imediata dos seus músculos atrofiados pelo tempo. Talvez a sua medula, ou até mesmo o seu sistema neural, nós não sabemos. Mas, queridos, antes de ser curado de toda a sua dor, antes de ser curado de todas as suas limitações físicas, esse homem seria liberto da culpa do pecado. Antes de ser curado, ele foi perdoado. Antes de curá-lo, Jesus disse: os seus pecados estão perdoados. O fardo da culpa, a inimizade contra Deus foi removida pela graça de Deus mediante a fé. Agora, o que eu quero destacar nessa primeira lição, nessa primeira observação, é que esse homem jamais experimentaria o milagre, aquilo que Jesus fez na vida dele, se ele não tivesse dependido de outros para conduzi-lo até Jesus. Nós não vamos, queridos, nos ater agora às aplicações. Eu vou deixar isso um pouco mais para frente. Mas nós aprendemos aqui, queridos, que muitas vezes, nós precisaremos ser conduzidos ao Senhor, porque nós não teremos forças suficientes para isso. O que eu quero destacar é o seguinte: todos nós somos dependentes de outras pessoas. A pergunta que nós precisamos fazer, e ela é muito importante para esse momento, e você deve responder essa pergunta, é se você está próximo de pessoas que te conduzam ao Senhor. Talvez as pessoas que vão te conduzir ao Senhor, elas irão exercer mais fé do que você. Mas quem são as pessoas que estão próximas de você, que poderão te conduzir para o Senhor? Mas me parece, queridos, que apesar desse paralítico ser o alvo direto do poder de Jesus, ele não é o alvo principal dos propósitos de Deus nessa narrativa. Então vamos observar os amigos do paralítico. Quando nós observamos os amigos do paralítico, nós percebemos que há uma lição também aqui. Nós devemos ser instrumentos. Sejamos um instrumento para Deus, ou um instrumento nas mãos de Deus, para conduzir algum paralítico aos pés de Jesus. Eu vou repetir essa lição porque ela é muito importante. Sejamos um instrumento de Deus para conduzir algum paralítico aos pés de Jesus. O versículo 18 disse que aqueles homens, eles não encontraram possibilidade de entrar na casa. E eles procuraram um lugar, eles tiveram que agir, se esforçar, mas o desejo deles era levar aquele homem até Jesus. Eles sabiam que somente Jesus poderia fazer algo por aquele homem. E meus irmãos, quando Jesus diz ao paralítico no versículo 20, homem, é interessante que Marcos, ele relata de uma outra forma. Ele relata que Jesus, ele disse outra coisa para esse homem. Ele diz que Jesus olhou para aquele paralítico e disse: filho, os seus pecados estão perdoados. Agora, eu não sei se vocês perceberam que Jesus não enaltece a fé do paralítico. Jesus enaltece a fé dos 4 homens. O texto diz, meus irmãos, que Jesus, olhando para eles, não para o paralítico, olhando para eles, então Jesus olha para cima. Então o que está acontecendo
o que está acontecendo aqui é o seguinte: Jesus está ensinando, os fariseus estão olhando, os escribas estão olhando, o povo está dentro da casa, não tem como entrar. De repente um barulho surge no teto. Todo mundo olha para cima. Jesus para o ensino. E de repente o teto se abre e 4 homens começam a descer um paralítico em uma maca ou em um leito, por cordas. E de repente aquele homem está diante de Jesus, aos pés de Jesus. Toda a multidão está olhando para ele. Jesus, ele não olha para o paralítico e diz assim: filho, perdoados estão os seus pecados. O olhar de Jesus fica nos homens. Os homens, depois que desceram aquele homem, eu creio que eles ficaram felizes e cheios de expectativa para ver o que Jesus ia fazer. E Jesus olha para aqueles homens e de repente Jesus olha para o paralítico e diz, seria como se Jesus dissesse isso para ele: homem, vendo a fé daqueles homens, eu digo a você, perdoados estão os seus pecados. Meus irmãos, eu estou afirmando a vocês o que o texto não está afirmando. E eu vou explicar. Em nenhum momento o texto diz que esses homens eram amigos do paralítico. Mas eu vou afirmar para vocês que esses são os melhores amigos que alguém pode ter. Porque são 4 homens que têm um único objetivo: apresentar alguém que não tem condições de estar diante do Senhor, apresentar aos pés do Salvador. O texto diz que Jesus curou o paralítico ao ver a fé destes homens. Meus queridos, eles não desistiram quando encontraram o primeiro obstáculo. Eles se desdobraram para encontrar um meio de descer o leito daquele homem, exatamente diante de Jesus. Eles se esforçaram, eles perseveravam, porque estavam movidos de misericórdia por aquele homem oprimido pela sua miséria, pela sua realidade. Mais do que tudo isso, eles estavam movidos pela fé de que somente Jesus era a esperança para aquele paralítico. Mas o que eu quero destacar não é isso. O que eu quero destacar para vocês, meus irmãos, é algo que não é tão latente no texto, mas é muito importante. O Senhor está nos mostrando que a miséria de um homem revelou a fé de outros. Vocês estão entendendo? A miséria de um homem revelou a fé de outros. A paralisia de um homem revelou a perseverança de outros. A doença de um homem revelou a compaixão de outros. A paralisia de um homem incapaz foi removida por intermédio da perseverança compassiva de outros crentes. Que exemplo da essência da igreja! Você sabia que Deus pode usar a paralisia, entre aspas, a paralisia de alguém próximo a você para revelar a saúde da sua fé? Você sabia que Deus abençoa e toca na paralisia de alguém próximo a você por meio da sua perseverança misericordiosa, ao colocar esse paralítico constantemente aos pés do Senhor? Você sabia que Deus, mesmo não sendo persuadido pelas nossas vontades, muitas vezes equivocadas, você sabia que o Senhor é glorificado e o Senhor se alegra pela nossa perseverança em fé, quando nós agimos por compaixão por outra pessoa? Você sabia que normalmente Deus colocará diante de nós paralíticos para trabalhar a nossa compaixão, a nossa misericórdia e a nossa fé altruísta? Deus muitas vezes colocará diante de você paralíticos para trabalhar exatamente a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua perseverança em fé por causa dele.
E Deus será glorificado na fé que você está exercendo por Ele. A Bíblia não fala que esse paralítico ele exerceu fé. A Bíblia fala que Deus agiu na vida dele porque viu a fé de outros crentes. Deixa eu fazer uma pergunta para você, porque esse não é o objetivo do texto ainda. Quem é o paralítico que está dependendo de sua fé, de seu amor, de sua compaixão, para colocá-lo diante de Jesus? Eu vou repetir. Quem é o paralítico que está dependendo da sua fé, do seu amor, da sua compaixão, da sua misericórdia, da sua perseverança, para apresentá-lo diante do Senhor, porque ele não tem forças para isso? A pergunta que eu preciso fazer para você é: você vai desistir porque a porta está cheia de gente? Você vai desistir porque você não está vendo condições de apresentar essa pessoa para Cristo? Você vai voltar para casa porque você não está vendo possibilidade dessa pessoa ser curada? Meus irmãos, mas me parece também que apesar desses homens terem sido recompensados e abençoados com aquilo que Jesus falou deles, eles não eram o alvo principal dos propósitos de Deus nessa narrativa. Então nós precisamos olhar para o terceiro grupo de ouvintes que está nessa sala. E observando os líderes da fé de Israel, os fariseus e os escribas, mestres da lei, nós aprendemos que nós devemos enxergar Jesus Cristo como Senhor e Deus, sem questionamentos de incredulidade. Nós devemos enxergar Jesus como Senhor e Deus, sem questionamentos de incredulidade. Versículo 21 a 24, observe o texto. Os escribas e fariseus começaram a pensar. Eles não falaram nada. Eles não discutiram entre si. Eles começaram a pensar logo depois de Jesus ter curado aquele paralítico. Mas ainda Jesus não curou. Jesus apenas disse para ele: os teus pecados estão perdoados. Mas o texto fala: os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? Queridos, aqui está o foco de Deus quando expôs esse texto. O que vocês estão pensando no seu coração? O que é mais fácil? O que vocês acham que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os seus pecados, ou dizer ao paralítico: levanta e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo ao paralítico: perdoados estão os seus pecados. Foi isso? Levante e ande. O que Jesus está fazendo? Jesus está mostrando e dando evidências de que Ele é Deus. Porque quando Jesus pergunta o que é mais fácil fazer, perdoar pecados ou dizer para o paralítico andar, as duas coisas são impossíveis para um homem. Então deixa eu dizer para você o pensamento do hebreu. Para um hebreu, Deus ele não ouvia pecadores. Até hoje, Deus não ouve pecadores. Uma prova, João capítulo 9, o cego de nascença que foi curado, ele está diante do sinédrio. E o sinédrio está perguntando para o cego pela terceira vez: quem foi que te curou? Nos diz, quem que fez isso? O cego dá uma aula de teologia e do pensamento hebreu, e ele diz assim: nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas ouve a este, porque
Nunca ninguém curou um cego de nascença. Então o hebreu acreditava o seguinte, que Deus não dá ouvidos a um pecador. Um outro pensamento: somente Deus conhece a intenção ou as intenções dos corações dos homens. Isso está lá em Jeremias capítulo 17, 9 e 10. Ninguém conhece o coração do homem. Ninguém pode sondar o coração do homem senão Deus. Agora perceba o que Jesus está fazendo. Antes deles falarem alguma coisa, Jesus diz o que eles estão pensando. Jesus está dando evidências da divindade dele. Antes deles falarem, Jesus diz: vocês estão pensando no coração de vocês isso. Quem pode perdoar pecados? O hebreu diz: ninguém senão Deus. Jesus fala assim: então, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, autoridade na terra para perdoar pecados, eu vou dizer para o paralítico. O paralítico ali, meus irmãos, é apenas um objeto do agir de Deus. A questão aqui toda é Jesus e a liderança de Israel. Mas nós precisamos entender uma coisa. Nos propósitos eternos de Deus, nós vamos perceber em todos os evangelhos que começa a crescer o embate de Jesus e a liderança de Israel. Sabe por quê? Porque Jesus precisa ser entregue a Pilatos. E o evangelho de João mostra que muitas vezes, em cada encontro, em cada milagre de Jesus com a liderança de Israel, mais irados e duros eles ficam. Eu já disse isso para vocês e essa fala não é minha. Mas assim como o sol amolece a manteiga, ele endurece o solo. Assim é o evangelho. A verdade de Deus ou quebra o seu coração ou endurece. E nós precisamos entender que Jesus está mostrando exatamente isso. E quando Jesus olha para aquele paralítico, Jesus diz para ele: olha, você vai experimentar algo agora, porque eu tenho o propósito de mostrar algo para estes líderes de Israel. Eu estou mostrando para eles que eu sondo corações. Eu estou mostrando para eles que eu tenho poder para perdoar pecados. E eu estou mostrando para eles que eu tenho autoridade para curar. Então, homem, toma o teu leito, levanta e vai para a sua casa. E o que acontece? Imediatamente aquele homem se levanta, toma o seu leito e pela primeira vez ele fala. A Bíblia fala que ele sai dando glórias a Deus. Eu creio que pulando. Talvez nunca tenha pulado na vida. Jesus fez fisioterapia, relâmpago. Restaurou medula. Fortaleceu os músculos, porque senão não consegue andar. Mas o principal, sabe o que Jesus fez? Jesus removeu a culpa do pecado daquele homem quando disse, antes de curá-lo: perdoados estão os seus pecados. Jesus está fazendo o seguinte com a liderança de Israel: eu sou Deus, vocês crendo ou não. Meus irmãos, quando nós observamos o que Jesus está fazendo aqui, nós precisamos perceber e prestar atenção que Jesus Cristo, ele está mostrando para esses homens que se Deus não quebrantar o coração daqueles que possuem evidências visíveis de quem Ele é, ninguém pode. Ninguém pode. Mas ao mesmo tempo, Jesus está mostrando que muitos, eles não conseguem enxergar quem Jesus é, por causa do orgulho presente em seus corações. Quando Jesus foi entregue para Pilatos, sabe qual a conclusão que Pilatos chegou? A Bíblia diz o seguinte: Pilatos, percebendo que Jesus havia sido entregue a ele por inveja dos saduceus, dos fariseus e dos escribas, por inveja.
Quando Jesus fez o milagre, eles não ficaram alegres. Eles arrazoaram dentro do coração. Quando Jesus falou, perdoados estão seus pecados, eles não ficaram espantados com Jesus como todos. Eles questionaram. Assim como muitos, quando ouvem a verdade, eles não ficam atentos para saber, eu posso estar equivocado. Eles questionam. Porque são orgulhosos. São cheios de orgulho. São altivos. E nós vimos hoje pela manhã como o orgulho, ele é nocivo na vida de alguém. Mas a questão é que a Bíblia diz que todos ficaram muito admirados, atônitos, espantados. Eles davam glórias a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. O que eu quero resumir e mostrar para vocês é o seguinte, qual foi o resumo desta cura? Qual o relatório que nós poderíamos dar sobre isso que Jesus fez na vida deste homem? Em primeiro lugar, os amigos do paralítico tiveram a fé exercitada, exposta e louvada por Jesus. O paralítico recebeu perdão, restauração, cura e adorou a Deus, ao voltar transformado e maravilhado para sua casa. E os líderes religiosos receberam testemunho de que Jesus é Deus, tiveram a oportunidade de se arrependerem, e os propósitos de Deus se cumpriram. Se cumpriram porque muitos ficaram mais duros depois desse milagre de Jesus. Ou seja, Jesus trabalhou na vida de um homem, transformou a vida de um homem. Jesus trabalhou na vida de outros. Jesus cumpriu seus planos na vida de outros e deixou muitos atônitos e maravilhados. Mas é interessante porque muitas vezes nós não ficamos tão maravilhados quando a verdade de Deus, ela não vem de encontro à nossa realidade. Por isso eu quero, nesse tempo agora, expor algumas aplicações para as nossas vidas. Para os meus amados irmãos e irmãs que aqui estão. Meus queridos, é impressionante o que Deus faz com uma paralisia. E como eu disse, eu não estou falando de forma literal. Mas é impressionante como uma pessoa impossibilitada de estar diante de Jesus pelas suas próprias forças, são ferramentas poderosas na mão de Deus, ou é uma ferramenta poderosa na mão de Deus, para revelar corações dispostos a perseverarem pela fé, para revelar corações dispostos a se esforçarem em compaixão, para revelar corações dispostos a não desistirem, movidos por misericórdia, até que essa vida esteja diante de Jesus. Eu posso afirmar que você tem na sua vida pelo menos um paralítico. Não tem condição de estar diante do Senhor. Não tem forças para estar. Não consegue estar. Mas se essa pessoa olha para você, será que ela verá em você a disposição de conduzi-la a Cristo? O que eu quero dizer para você é que quando Deus permite uma paralisia em nossa vida, Deus está revelando a realidade do nosso coração. E quando nós demonstramos fé, quando nós demonstramos compaixão, quando nós demonstramos misericórdia, e o nosso objetivo é fazer isso para que essa pessoa esteja diante do Senhor, e a gente inclusive paga o preço, a gente se esforça, meus queridos, o olhar do Senhor se volta para você. Deus se alegra. Mas é impressionante como muitas vezes o Senhor coloca os paralíticos diante de nós e não há nenhuma misericórdia. Não há nenhum ato de compaixão.
Nós nem pensamos em sequer. A gente chega até a porta da casa e diz: está cheio, vamos embora. E Jesus quer fazer. Mas Jesus está trabalhando no coração de quem leva. Jesus vai fazer no coração de quem está na cama. Mas Jesus quer trabalhar a fé daquele que está levando. E é assim que o Senhor faz conosco. Enquanto nós desejamos que Jesus faça algo na vida dessa pessoa, o Senhor está contemplando com satisfação e misericórdia a nossa fé, ou com tristeza. Quantos paralíticos Deus tem colocado diante de você, para que em sua perseverança de fé, esta vida seja apresentada ao único que pode salvá-la, ao único que tem poder para dizer para essa pessoa: perdoados estão os seus pecados, levanta-te e anda. A questão aqui não é este homem que precisa levantar e andar e ter os pecados perdoados. A questão são aqueles crentes que estão perseverando, repletos de misericórdia, compaixão por esta pessoa. Meus irmãos, o Senhor continuará colocando paralíticos diante de nós, porque Ele quer que nós sejamos como Ele, misericordiosos, compassivos, cheios de graça, a ponto de nos esforçarmos para entregar essas vidas aos pés do Salvador, o único que pode transformar imediatamente um paralítico em uma pessoa restaurada. Mas a pergunta é: será que nós que somos crentes estamos dispostos a levar essas vidas aos pés do Senhor? Deus pode estar usando um paralítico neste exato momento na sua história para trabalhar a sua fé. Mas talvez o Senhor esteja mostrando a você que está me ouvindo hoje que você é o paralítico da história. Você nem sabe disso, mas diante de Deus você não consegue mover nem a sua voz em direção a Ele. Você está morto espiritualmente. Você não tem tido forças para ficar de pé. Você se sente impossibilitado de estar diante de Jesus. Eu quero dizer que você precisa de pessoas que te conduzam a Jesus, não pessoas que te conduzam a você mesmo. Pessoas que levam você a um patamar de um Deus que nada mais é do que pó. Hoje eu estava num velório. O irmão da nossa irmã Lidiane faleceu. E eu cheguei lá para consolar os meus irmãos, e de repente tinha um monte de gente atrás de mim esperando eu falar alguma coisa. E eu falei para aquelas vidas. Vidas que o Sandro e a Lidiane têm orado para que o Senhor salve. Mas que triste não ter esperança. E quando eu estava vendo aquele jovem sendo enterrado, eu fiquei pensando: Senhor, que privilégio saber que essa terra que cairá em cima de mim não é o fim para mim, mas pode ser o fim de muitos desses aqui que estão enxergando. Mas a questão, que a minha preocupação era ali era a seguinte: eu sou um pastor de almas. Eu preciso me compadecer dessas vidas. Eu preciso ter misericórdia dessas vidas. Eu preciso pedir ao Senhor: me dê oportunidade para levar paralíticos à tua presença. Mas muitas vezes os paralíticos estão perto de nós. E muitas vezes nós não percebemos que nós somos os paralíticos. E se você não está em Cristo, você é um diante de Deus.
Enquanto você está achando que você é autossuficiente, Deus olha para você e te vê numa maca, sem vida, sem possibilidade de mexer um dedo. E você precisa se aproximar de pessoas que vão te conduzir para Ele. O único que pode olhar para você e dizer assim: haja vida, levante-se, perdoados estão os seus pecados, livre você está da sua culpa. E eu olhando para mim naquele momento ali, naquele cemitério, eu pensei, todos nós experimentamos certos momentos de paralisia na fé. E precisamos ser sustentados por outros que estão em melhor condições de fé do que nós. Vocês entendem por que o pastor muitas vezes chora quando canta: Senhor, eu te amo? É porque eu sei que o meu amor não é o amor devido a Ele. Muitas vezes eu, como pastor, enfraqueço. Me sinto paralisado na fé. Mas a agenda não para. Mas eu sei que tem pessoas me sustentando pelas cordas e me colocando diante de Jesus. E o Senhor renova. O Senhor olha para mim e diz: filho, fica em pé. Essa semana foi uma dessas. Nós precisamos entender que nós necessitamos de condutores de fé que nos sustentem. E enquanto eu estou falando, Deus está endurecendo o coração de pessoas aqui. Ao mesmo tempo que Deus está quebrantando o coração de pessoas, mas você está resistindo. Mas é impossível resistir. Meus queridos, pode ser que o alvo do Senhor hoje também seja corações incrédulos. Corações daqueles que têm recebido evidências de quem Jesus é, mas continuam os mesmos. Continuam os mesmos porque não se arrependem, porque não creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Até quando você verá Jesus fazendo, Jesus agindo, e você permanecerá com questionamentos no seu coração? Renda-se. Renda-se. Porque ainda há tempo de se render. Eu estou indo para o fim. Mas eu quero dizer e afirmar que você precisa, assim como eu, avaliar quem é você nessa narrativa. Será que você é o paralítico? Se você é o paralítico, esta noite é a noite em que Deus pode olhar para você e te dar vida em Cristo Jesus. Se você, ouvindo essa mensagem, percebeu que você faz parte do grupo dos amigos do paralítico, você deve glorificar a Deus. E eu posso dizer uma coisa para você: continue tirando as telhas, se esforce e continue apresentando essas vidas diante do Senhor. Não pare. Não desista porque a casa está cheia. Não desista porque você está vendo muitos obstáculos. Talvez aquele paralítico olhou para os quatro e disse assim: deixa, vamos embora. Não tem jeito, não tem esperança. E não era autocomiseração, ele não viu realmente.
Mas assim como aqueles homens, você é alguém que diz: não, eu não vou desistir, eu vou continuar até que algo aconteça na sua vida. Mas será que você, na narrativa, você se assemelha aos doutores da lei? Que apesar das evidências, você permanece incrédulo? Mas, meus irmãos, não importa. O que importa de fato é que a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre cumpre os propósitos para o qual o Senhor a designou. E o que importa é que hoje, Jesus também está usando a vida desse paralítico que ele curou para trabalhar em todos os nossos corações. Se você já foi curado de sua paralisia, talvez o Senhor quer que você conduza esse paralítico até Ele, com perseverança e fé. Talvez o paralítico já tenha desistido. Você não. Se você tem visto o que Deus tem feito, e você não tem se maravilhado mais com Jesus, talvez o seu coração esteja dominado pelo orgulho. Você precisa se arrepender. Eu estou sendo tão enfático com você. Você precisa se arrepender. E você precisa vir até Jesus quebrantado. Porque só Ele pode te dar a vida. A vida que você acha que é vida, na verdade é morte. Só Jesus pode te dar vida. E eu quero dizer que o nosso Deus, Ele é rico em misericórdia. E o seu braço nunca está estendido, ou nunca está encolhido, está sempre estendido para salvar. Mas você hoje está disposto a se prostrar diante de Jesus e a dizer a Jesus: me perdoa, me salva, me liberta. Hoje é noite de salvação, porque este é o nosso Deus. Ele é poderoso para salvar. Eu quero pedir para que a igreja agora, os crentes de Jesus Cristo, orem. Vocês estão entendendo? Orem. Orem. Os crentes de Jesus, orem. Eu quero chamar você, paralítico, em nome de Jesus, se renda a Cristo nesta noite. Reconheça que você precisa de vida que só Jesus pode dar. Diga para Deus: eu sou pecador, eu estou paralítico na alma, eu preciso que o Senhor me perdoe, seja o meu Salvador, seja o meu libertador, salve a minha alma nesta noite. Se você fez isso que eu acabei de dizer, eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar, porque eu quero nesta noite orar por você. Amém. Que Deus te abençoe. Há mais alguém? Fique em pé no seu lugar. Você paralítico, você que entendeu que você é o paralítico, fique em pé no seu lugar. Amém. Há mais alguém aqui? Amém. Esses irmãos que levantaram podem se assentar. Há mais alguém? Você que percebeu que você é o paralítico, você precisa de vida em Jesus.
Coloque-se em pé no seu lugar. Isso é um sinal da sua obediência ao chamado de Deus. Ninguém está vendo, ninguém precisa ver. Há mais alguém? Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe, pode ficar de pé. Deus te abençoe, meu irmão. Pode se assentar. Pode se assentar, pode se assentar. Há mais alguém? Hoje o Senhor está para salvar, para libertar, para curar. Amém, querida. Deus te abençoe. Mas eu também quero falar com aqueles que foram confrontados pelo Senhor, e o Senhor revelou a você um paralítico que você precisa conduzir até Ele, e você talvez tenha desistido por causa dos obstáculos. Se foi com você que Jesus falou, querido, fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Amém, minha irmã. Deus abençoe. Há mais alguém? Levante-se diante do Senhor. Amém. Deus te abençoe. Pode se assentar, minha querida irmã. Há mais alguém? Levante-se, querido. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. É isso mesmo. Isso é um ato que só o Senhor está vendo. Há mais alguém que se sentiu desafiado pelo Senhor a se colocar diante de Deus para conduzir essa vida até Cristo? Há mais alguém? Amém. Pode se sentar, meu irmão. Há mais alguém? Eu estou falando com você, querido, que tem fé em Cristo. Há mais alguém? Amém, minha irmã. Deus te abençoe. Amém, querido. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero falar mais uma vez com você, fariseu. Você que tem vivido uma religiosidade vazia do Espírito Santo. Talvez você seja até salvo, crente em Jesus, mas você precisa se consagrar ao Senhor. E eu não estou falando se consagrar apenas no sentido de conduzir uma vida ao Senhor, mas você se colocar diante do Senhor e dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero nesta noite me colocar diante do Senhor como um vaso nas tuas mãos de santificação. Eu não vou pedir para você ficar em pé, porque eu creio que todos aqui entenderam que todos nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Eu quero orar por você.